Olá, alunos! Olá, historiadores! Sejam bem-vindos à nossa videoaula de História. Eu sou o professor Daniel Ruas e a nossa aula já vai começar. Hoje nós vamos falar de instrumentos de aferição do tempo, do conceito de tempo para os seres humanos. O tempo não existe para a natureza, mas existe para nós. Nós que criamos, baseado nos fenômenos da natureza, essa ideia de tempo. E a contagem de tempo na história vai variar de acordo com as mudanças e a evolução de cada povo, de cada época e de cada sociedade. Antigamente, meus amigos, queridos alunos, as populações primitivas tinham como referência os ciclos da natureza, suas crenças nos deuses da antiguidade, hábitos e costumes como os períodos de colheita e caça, para poder se situar no tempo. Por isso, nem todos os países seguem o mesmo calendário. Nós veremos o calendário daqui a pouquinho. Primeiro vamos ver a questão do tempo. A primeira forma de percepção do tempo do ser humano foi a observação dos períodos de luz e de escuridão do planeta Terra. Assim, os humanos desenvolveram a ideia de dia e de noite. Então, eles perceberam que uma parte ficava escura, outra parte ficava clara, apareceu o sol numa parte, a lua e as estrelas em outra. E então eles criaram essa ideia de dia e de noite. Dia a parte clara e noite a parte escura. Com o passar do tempo, os grupos humanos perceberam que havia períodos da natureza que se repetiam. Épocas de chuva, épocas de frio, de calor, a época dos frutos se alternavam. E dessa percepção surgiu o registro das estações do ano, aquelas que nós conhecemos, primavera, verão, outono e inverno. E com o aumento da complexidade da vida social, os seres humanos criaram então a ideia de dividir as horas do dia. Para marcarem essas horas, eles inventaram o relógio, ou os relógios, né? Um dos primeiros relógios que temos notícia, o mais antigo, é o relógio solar, o relógio do sol, inventado pelos babilônios ou pelos egípcios. Eles ainda disputam essa autoria aí, não se tem certeza onde surgiu primeiro, mas ele tinha um funcionamento bem simples. Era uma haste vertical, né, de metal ou de madeira, que projetava no centro de uma superfície circular, projetava a sombra do sol para indicar a hora do dia. Então, se o sol batia de um lado, né, ela projetava a sombra do outro e marcava 9 horas, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 da tarde, e assim foram construindo as horas nesse relógio, o relógio solar. Temos também o relógio d'água, né? Um relógio d'água que os egípcios eles reivindicam a autoria desse relógio, porque acharam hieroglifos, né? Acharam inscrições no Egito, de volta de cerca de 3.400 anos atrás, que mostra o uso desse relógio de água, né? Porém, há documentos que relatam indícios no reinado do imperador Huangdi, né, na China, no ano 2679 a.C., que esse povo já conhecia e já usava esse relógio de água chamado clepsídria, né? Os mesopotâmicos também reivindicam a criação desse tipo de relógio. É uma briga aí entre eles, né? Mas esse relógio funcionava como? Você colocava 2 recipientes, um com água em cima e abaixo um sem água. E aí a água acaba passando do recipiente de cima para o recipiente de baixo por uma espécie de furo, né, ou de funil. Alguns têm um tubo, um funil que a água vai descendo aos poucos, né? E eles mediram quanto tempo a água demorava para descer, e aí você sabe se passou meia hora, 1 hora, 15 minutos, dependendo da quantidade de água que ainda tem no balde de cima, ok? A maioria usava um balde com um furinho bem pequenininho que a água ia escapando até encher o balde de baixo. Aí depois eles invertiam, né? Tapavam esse furo, colocavam o balde embaixo e o outro em cima, cheio de água, e começava a contagem novamente. Só que o relógio mais famoso não é nem o relógio solar, nem o relógio de água, é a ampulheta, né? Que é o relógio de areia, que usa o mesmo sistema do relógio de água, só que usando areia. Eles surgiram da necessidade de se haver medidores de tempo transportáveis, porque a ampulheta você pode carregar de um lugar para o outro. O princípio da sua construção é o mesmo do relógio de água. Você coloca
a parte de cima, né, com areia, e a areia vai descendo, né, por um pequeno orifício, né, ele é cinturadozinho assim, né, tem um bulbo em cima e um bulbo embaixo, né, e ele é cinturado assim, tem uma cinturinha fininha, a areia, no caso, ela vai descendo, e dependendo da quantidade de areia que ele pode ser um relógio que marca 15 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, depende do tamanho dessa ampulheta que é usada. É muito usado por cientistas para medirem, inclusive, experimentos científicos, quanto tempo era necessário para um procedimento ser feito. E no caso dos calendários, eu falei que ia falar dos calendários. Os calendários eles surgiram da necessidade de organizar a vida social dos povos antigos. Eles precisavam saber quando seria a melhor época da colheita, do plantio, quando seria a melhor época da festa religiosa. Então eles criaram calendários baseados nos ciclos do Sol e da Lua e na passagem das estações da natureza. Havia também os calendários para uso religioso. Havia sociedades como os maias, os judeus, por exemplo, que tinham 2 calendários, um civil para as festas civis e um religioso para as festas religiosas. Os cristãos também trabalham com isso, principalmente os cristãos da Igreja Católica. Eles têm os calendários civil, que todos nós seguimos, e o calendário religioso, que eles chamam de calendário litúrgico, né? Que tem um ciclo que começa lá com o período do Advento, do Natal e tal, até chegar a Páscoa, e aí chega no final do tempo comum, termina o calendário dos cristãos. É mais ou menos algo assim, as festas que seriam celebradas nesse período. Os especialistas acreditam que o calendário teve origem com os sumérios, o povo da Mesopotâmia, em 2700 a.C., e era composto por 12 meses como o nosso, mas só meses lunares, baseados no ciclo da Lua, com 29 e 30 dias cada um. Como cada sociedade se desenvolveu de um modo particular, os calendários são diferentes também, conforme a cultura de cada povo. Mesmo assim, há um calendário que é padrão para o mundo todo e foi adotado pela maioria dos países para a melhor organização dos eventos globais, que é o calendário cristão. Também aconteceu porque o cristianismo dominou o mundo ocidental por muito tempo, desde a Idade Média. O calendário cristão foi criado em Roma no século VI por um monge chamado Dionísio, e a contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano referente ao nascimento de Jesus Cristo, né? Jesus de Nazaré. Por isso que o ano 1 começa ali. Então todos os anos que venham antes do nascimento de Cristo são chamados anos antes de Cristo. E todos que vêm depois, anos depois de Cristo, é simplesmente o nome do ano. Ok, pessoal? Outros calendários famosos são o calendário dos judeus, que conta-se, de acordo com a contagem de tempo deles, pelo período que foi criado Adão e Eva e o paraíso e toda a criação, que está lá no livro do Gênesis, dos judeus, né? Então eles acreditam que o mundo tem 5.770 e poucos anos, né? Você tem também o calendário islâmico, né? O calendário dos muçulmanos, que eles consideram o ano 1, o ano da fuga do profeta Maomé, né? Da cidade de Meca para a cidade de Medina. Ele teve que fugir e ali, em Medina, ele fundou a religião islâmica. Então eles consideram que o ano 1 teria sido ali, seria o ano 622 da era cristã, do calendário cristão. Para eles é o ano 1, então eles estão mais ou menos em 1430, 1433, 35 do calendário deles, enquanto nós estamos em 2022 do ano do calendário cristão, na data dessa videoaula. O calendário chinês, vamos falar do calendário chinês para fugir desses 3 principais. Ele é lunisolar, ou seja, ele considera os ciclos da Lua e do Sol e é formado por um ciclo de 12 anos, que tem início geralmente em fevereiro, mês, portanto, que marca a entrada do Ano Novo Chinês. Ao contrário do calendário ocidental, que atribui um signo para cada mês, os animais do horóscopo chinês não estão relacionados aos meses do ano, mas sim aos anos. Os animais são, respectivamente, o seguinte: você tem o rato, o boi, o tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cão e porco. São
são os animais do calendário chinês. Então 2022 seria o ano do tigre, né? Estaríamos nesse ano, no ano do tigre. Isso nos lembra uma coisa: esses animais são os mesmos que foram usados pelo criador daquele desenho famoso, do Naruto, né? Daquele anime famoso, né? Daquele mangá, para criar os signos do jutsu do Naruto lá, né? Aqueles signos que eles fazem lá, né? Dragão, porco, tal, para fazerem os jutsus deles lá, né? Se vocês assistiram esse desenho, vocês sabem do que eu estou falando. Então foi isso, meus amigos, essa videoaula acaba por aqui. Nós começamos falando do conceito de tempo, em história, de dia, de noite, da contagem das horas, dos relógios, falamos dos vários calendários, inclusive do calendário chinês, que seus signos deram origem aos jutsus do desenho do Naruto. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula e até a próxima. Olá, turma! Olá, historiadores! Aqui é o professor Daniel Ruas, eu sou professor de História de vocês. Nessa videoaula nós vamos ver a origem do universo, a origem da vida no nosso planeta Terra, as teorias sobre a criação e sobre a evolução, a teoria do Big Bang. Nós vamos ver todo esse apanhado de conteúdo. Então vamos lá! Existem muitas explicações para a origem de tudo o que existe. Existem muitas explicações para a origem dos planetas, das galáxias, da vida no planeta Terra. E nós temos destaque para duas grandes explicações. Uma mais histórica, que foi durante séculos a usada, baseada nas Sagradas Escrituras dos cristãos e dos judeus, chamada criacionismo, e a outra é chamada evolucionismo, surgida ali no final do século XVIII, século XIX, início do século XX, baseado nas novas ciências que estavam nascendo naquele momento. Então vamos para a primeira teoria. A primeira teoria sobre a origem de tudo, nós chamamos de criacionismo. Não é, preste atenção, não é exclusividade dos judeus e dos cristãos essa ideia de seres superiores que criaram tudo. Outros povos também tiveram essa noção, outras religiões. No entanto, pela influência do cristianismo na história da Europa e na história do mundo, essa teoria do criacionismo ela é basicamente judaico-cristã. Ela é baseada na cosmologia dos judeus e dos cristãos, que acreditam que um ser superior e benevolente chamado Deus, ou Yahvé para os judeus, tenha criado o mundo e todas as formas de vida. A narração da criação do mundo está no livro chamado Bereshit, né? Bereshit, da Torá dos judeus. A Torá são os 5 primeiros livros das escrituras judaicas. Na Bíblia dos cristãos, esse livro se chama Gênesis, e junto com o Êxodo, o Números, Levítico e Deuteronômio, forma o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia. Logo no início, você tem a origem de tudo. O nome do livro é exatamente esse, Bereshit, significa no princípio, né? Uma imagem belíssima que se tem dessa criação conforme as escrituras sagradas. Você tem a criação de Adão, que o Michelangelo fez, né? O Michelangelo pintou no teto da Capela Sistina, no Vaticano, durante o Renascimento Cultural Italiano. Michelangelo é um daqueles lá, né? Os nossos amiguinhos, os 4 tartarugas ninja, né? O Michelangelo, o Rafael, o Donatello e o Leonardo, fazendo referência aos gênios do Renascimento Cultural Italiano. Miguel Ângelo, conhecido como Michelangelo, Rafael Sanzio, o pintor, o escultor Donatello e o grande gênio renascentista italiano, o Leonardo da Vinci. Então, nessa pintura você vê aquela imagem de Adão recebendo a vida do Criador, que seria Deus para os cristãos e os judeus. Outra teoria surgiu, né, o ser humano, embasado pelo racionalismo do século XVIII, XIX, ele começa a criar
uma nova especulação, teria surgido conforme as Sagradas Escrituras dizem, ou teria outra origem, teria outra explicação para esses fatos. E aí eles começam a estudar, e no início do século XX, especificamente 1927, são lançados estudos baseados na teoria da relatividade do Albert Einstein. E conforme essa teoria ficou conhecida como teoria da grande explosão, a teoria do Big Bang, o universo teria surgido entre 13,7 bilhões de anos atrás e 14 bilhões de anos atrás, a partir de uma grande explosão. Uma grande explosão teria causado a origem do universo. Um átomo primordial, como dizia o autor dessa teoria, o astrônomo belga, né, e padre, né, curiosamente um padre, né, Georges Lemaitre, né, Georges Lemaitre, ele criou essa teoria. Depois, 2 anos depois, 1929, veio o Hubble, né, o famoso Hubble, né, que deu origem ao nome do telescópio Hubble, né, que se aposentou recentemente, né, o telescópio funcionou por 30 e poucos anos e agora ele se aposentou. O Hubble veio e disse o seguinte: olha, o Lemaitre é certo, o Lemaitre está certo, né? É possível que pela formação das galáxias, dos planetas atuais, e o universo está em expansão, então que no início de tudo havia uma grande massa concentrada, né? Um átomo primordial que teria se aquecido e explodido, e daí nascido as primeiras estrelas. E da morte das primeiras estrelas, nasceram os primeiros planetas, inclusive o planeta Terra, há pouco mais de 4,5 bilhões de anos atrás, e nesses planetas surgiram as primeiras formas de vida, especificamente no nosso planeta até o momento, é o que se sabe, né? A partir da teoria do Big Bang, que causou uma grande revolução na história da humanidade, surgiram outras teorias também, que já vinham sendo tratadas, a teoria do evolucionismo. Faltava esse pontapé inicial, surgiu de uma grande explosão, é a teoria mais aceita. Formaram-se as estrelas, formaram-se os planetas, e no nosso planeta Terra formou-se as condições para que haja vida, né? Surgiu uma atmosfera favorável à vida, surgiu uma atmosfera líquida, né, da onde a vida teria surgido. E segundo a teoria da evolução, essas vidas microscópicas depois evoluíram para formas aquáticas, depois terrestres, e para animais voadores também, para os primeiros répteis, né, os nossos amigos os dinossauros. Depois surgiram mamíferos, né? E desses mamíferos surgiram alguns primatas, e dos primatas a nossa espécie de seres humanos, né? Vieram dos primatas lá. Segundo a teoria da evolução, que é uma teoria científica baseada em estudos astronômicos e mais estudos matemáticos e muitos outros estudos, que foi elaborado por diversos cientistas. É bom dizer, dá-se o crédito ao Charles Darwin, porque o trabalho dele mudou a percepção sobre muita coisa, mas ele não foi o único. Vários cientistas falaram que as espécies dos seres vivos sofrem alterações ao longo do tempo, e o Charles Robert Darwin, né, um inglês, em 1859, ele condensou essas teorias em um livro chamado A Origem das Espécies, e aí como essas espécies evoluem, é um livro com título enorme. Ele entrou para a história com o iniciozinho dele lá, A Origem das Espécies, no qual ele defendia que as espécies atuais do nosso planeta evoluíram e foram se adaptando no meio ambiente, e esse processo de adaptação, né, para sobreviver, em qual as raças mais fortes sobreviveram, as mais fracas desapareceram. Esse processo o Darwin chamou de seleção natural. Para a teoria do criacionismo, Deus teria criado todas as espécies como elas são hoje, né? Mas o Darwin falou não, por fósseis, por viajar pelo planeta. Ele fez uma viagem ao redor do planeta e observou várias espécies em vários lugares, e algumas diferentes das outras, dependendo do calor do ambiente ou do frio extremo. Mesmas espécies, umas mais albinas, mais claras, né? Porque por ausência de luz, outras mais escuras ou até vermelhas, né? Com pigmentação vermelha na pele, para poder se adaptar ao ambiente. Esse processo de adaptação foi chamado pelo Darwin de seleção natural. E conforme essa teoria do evolucionismo, que tem em Darwin seu principal representante, a raça do ser humano, que é o Homo sapiens sapiens, também evoluiu. Pois no início os homens
e outros primatas possuíam um ancestral em comum. E depois cada espécie seguiu um ramo evolutivo diferente. Sabe-se por estudos recentes, inclusive, que chimpanzés e seres humanos têm 98% de genes compatíveis, sendo que o que diferencia as duas espécies são esses 2% restantes. Esses 2% fazem com que o ser humano seja um ser racional, né? Que pensa e que sabe, né? Homo sapiens sapiens, aquele que sabe, e o diferencia do primata, que faz as coisas mais por instinto, apesar de usar pouco a inteligência, né? Sabe-se que um chimpanzé tem a inteligência de uma criança de 1 ano, 2 anos, alguns meses, né? Dependendo do chimpanzé. Mas é o ser humano está diferente. Por quê? Porque seguiu uma linha, um ramo evolutivo diferente. Segundo Darwin, né? O Darwin tem até um esquema de evolução diferente do que a gente costuma ver. Quando se fala de Darwin, né, uma evolução espécie de árvore, né? Um ser humano, um primeiro primata que aparece ali por volta de 25 bilhões de anos e vai evoluindo, e desse primata vão saindo outros ramos evolutivos, né? Como do gibão, dos orangotangos e tal, dos gorilas, dos chimpanzés, e um ramo evolutivo mais para o lado assim, né? Desse ancestral em comum surge o Australopithecus, e do Australopithecus o Homo faber, o Homo sapiens, né? O Homo erectus, o Homo sapiens sapiens, que são as raças do ser humano, né? Os esqueletos, os fósseis humanos que foram encontrados e foram sendo nomeados com esses nomes aí. Então, meus amigos, nessa aula de hoje nós vimos que a origem do universo tem diversas explicações, não só as teorias que foram citadas, mas muitas outras, inclusive teorias de multiversos, né? Que rolam aí no meio científico, mas as mais aceitas. Uma por muito tempo, a teoria da criação. E existem diversos povos, mas o povo que mais teve influência na história do mundo com a teoria da criação são os judeus e os cristãos, com a descrição da criação no livro do Gênesis. E vimos também, do lado científico, a teoria do Big Bang, ou do Big Bang, né? A grande teoria da grande explosão, que diz que o universo surgiu de uma grande explosão, e dali começou todo o processo evolutivo. Vimos também o Charles Darwin e outros cientistas que contribuíram com a teoria até chegar no Darwin, né, de que as espécies vão evoluindo numa espécie de seleção natural até chegar às espécies que nós temos hoje, inclusive a nossa espécie de ser humano. Agradeço a presença de vocês e vejo vocês na próxima videoaula. Olá, alunos, olá, historiadores. Eu sou o professor Daniel Ruas e vocês acabaram de chegar na mais uma aula de história. Nessa aula, nós veremos a origem do homem americano, as várias teorias dos povos, de onde surgiram os povos que habitavam a América quando os europeus aqui chegaram no século XVI e XVII, por aí vai. Então vamos lá. De onde que veio esse povo? Os caras chegaram de barco, viram populações enormes, cidades enormes, templos enormes e muita diversidade étnico e cultural. Mas de onde veio esse povo? Essa pergunta intrigou a humanidade durante muitos séculos. Muitos pensaram numa origem autóctone, ou seja, uma origem própria daqui, como surgiram seres humanos na África e outras regiões que teriam surgido aqui. Mas pelas semelhanças físicas, pelas semelhanças culturais e pelos fósseis encontrados, essas discussões acaloradas foram acabando se resfriando e surgiu uma teoria que dominou durante muito tempo, e com o achado de novos fósseis, outras teorias surgiram. Então vamos começar pela primeira teoria. Na princípio, que foca nas discussões da origem dos primeiros seres humanos pré-históricos de nosso continente. Por muito tempo se acreditou que os primeiros grupos humanos a chegar na América tinham origem simplesmente
asiática. Mongóis asiáticas, aqueles que habitavam a região da Sibéria, da Mongólia e tudo, e atravessaram para cá, através do Estreito de Bering. Logo mais vamos falar sobre isso. Os defensores dessa tese estavam baseados em quê? Eles encontraram vestígios arqueológicos pré-históricos no sítio arqueológico de Clovis, na região do Novo México, nos Estados Unidos. E com base nesses achados, estimaram que os povos asiáticos chegaram à América há cerca de 12 mil anos atrás, graças ao congelamento de uma região estreita de mar, que existe ali no norte da América e no norte da Rússia, ali entre a Rússia e a América, entre o Alasca, e a América, chamada Estreito de Bering. É a única parte ali de mar que separa a Ásia da América pelo Oceano Pacífico, ali em cima. Foi nomeado Estreito de Bering em homenagem ao navegador russo Thomas Bering, né, que descobriu aquela região. Inclusive, ele morreu em um naufrágio naquela região e a Rússia, então, chamou o local de Estreito de Bering em homenagem a ele. Então, durante a última era do gelo, entre 50 mil e 10 mil anos atrás, o mar teria congelado em alguns pontos ali, permitindo a passagem do ser humano da região da Sibéria, na Rússia, para o Alasca, na América do Norte. Né? O ser humano atravessou, como o ser humano era nômade, buscava, acabava os recursos de uma região, ele migrava para outra, né? Acabava a caça, a pesca, os frutos de uma região, ele migrava para outra. Então o ser humano atravessou, depois a era do gelo acabou, o mar descongelou, e o ser humano já tinha se estabelecido do lado de cá, no continente americano, e tinha deixado descendentes do lado de lá. Se você fizer a comparação entre os povos que moram ali na região da Sibéria e as características físicas dos esquimós que moram nessa região da América do Norte, você vê que eles são muito, muito parecidos. Parece que eles são do mesmo povo. E, de fato, no passado, em um passado muito distante, eles eram o mesmo povo. Só foram separados pelo oceano depois dessa travessia. Porém, em 1975 aconteceu algo curioso na área da arqueologia. Descobriu-se um fóssil de uma mulher, né? Na região de Lagoa Santa, Minas Gerais, né? Ali pertinho de Belo Horizonte, região lá abaixo de BH ali, né? A Minas fazendo história aí, ok? Situada em Minas Gerais, no Brasil. Esse fóssil dessa mulher foi apelidado de Luzia, né? Em homenagem ao fóssil mais antigo de ser humano encontrado na África, que foi chamado de Lucy, né? Só que esse fóssil não tinha características mongóis asiáticas. As características físicas reconstituídas por computador mostravam muito traços negroides, muito parecidos com povos que vivem nas ilhas da Polinésia, né? Aquelas ilhazinhas lá, né? Que a gente viu em algumas Olimpíadas atrás, algumas delegações daquelas ilhas, né? Tuvalu, aqueles Lu lá daquela região. Aquele povo da região da Moana. Se você assistiu o filme da Moana, você viu que a Moana faz parte daquele povo das ilhas da Polinésia, na região da Oceania. Né? Austrália, Nova Zelândia, né? E Tasmânia, né? Lá do a Tasmânia, né? E as ilhas da Polinésia, a Polinésia francesa e outras Polinésias ali, outras ilhazinhas ali. É um conjunto de ilhazinhas que tem entre a Oceania e naquela região da Oceania que vai de ilha em ilha, você consegue navegar e chegar na costa da América. Então, baseado no fóssil da Luzia e outros fósseis encontrados, inclusive um anterior ao da Luzia, né, encontrado ali no Uruguai, né, os cientistas formularam uma nova teoria. O povo chegou realmente pelo Estreito de Bering, mas essa não é a única explicação. Não foi a única leva de imigrantes que nós recebemos de outro continente. Na América também vieram povos das ilhas da Polinésia, né? Inclusive, antes dos 12 mil anos, há 20, 35 mil anos atrás. Alguns achados arqueológicos dizem 50 mil anos, 80 mil anos, né? Mas esses de 50 e 80 mil anos, eles ainda não são aceitos por toda a comunidade científica. Né? Mas esses de 20 e 35 mil anos atrás são comprovados, né? Existem por toda a América do Sul, né? E aí eles nos dizem que o nosso povo aqui do Sul, se você reparar, os índios brasileiros são muito diferentes dos esquimós lá da região do Canadá, né? A coloração da pele e os costumes também não são muito iguais. Então, essa teoria só veio comprovar isso. Não foi uma simples adaptação. Não foi uma simples
como diz o Darwin, na seleção natural, em que eles tiveram que adaptar os meios físicos e ficarem mais escuros porque que o sol é mais quente do que lá no norte. Não, eles tiveram uma origem diferente dos asiáticos, eles tiveram uma origem polinésia e da Oceania. Ok, galera? Então, esses grupos humanos eles teriam se deslocado por meio de navegações feitas em embarcações de pequeno porte, né? Algumas até grandinhas, mas no geral aquelas pequeno porte, atravessando o oceano. Como? Eles remaram como? Eles atravessaram de ilha em ilha e utilizaram-se, sem saber, né, das correntes oceânicas, mas também portugueses, espanhóis e italianos usavam correntes oceânicas na época das grandes navegações e não sabiam que estavam na corrente oceânica, né? Elas foram descobertas muito tempo depois. E esses povos utilizavam-se das correntes oceânicas e trouxeram para a costa leste do continente americano pelo Oceano Pacífico. Posteriormente, eles foram da beira da praia para o interior e colonizaram, né? Eles são os colonizadores originais, né, do território que nós chamamos hoje de América. Ok, pessoal? Se vocês viram, eu estou citando o filme da Moana, da Disney, porque se vocês viram, vocês repararam que o povo da Moana também era um povo navegador. E era aqueles barcos lá, exatamente aqueles barcos. Se vocês repararem, meus amigos historiadores, aqueles barcos são exatamente os barcos que são usados pelos índios do Havaí, né? E aquele Deus que aparece, aquele semideus, o Maui, né? O Maui, semideus isso, daquilo e tal. Lembra do slogan do Maui? O nome de uma das ilhas do Havaí se chama Ilha Maui, porque um semideus que era cultuado na Polinésia, que atravessou o continente e chegou nas ilhas do Havaí, aqui na América, e também é cultuado aqui por esse povo. É a mesma cultura, é o mesmo povo que tem um oceano de distância, né, o Oceano Pacífico, entre eles, mas é o mesmo povo. Então, meus amigos, nessa videoaula, você viu comigo que existem várias explicações para a origem dos seres humanos da América. A primeira que vigorou por muito tempo, baseada no sítio arqueológico de Clovis, né? A travessia do Estreito de Bering. Ela existiu, sim, de fato, só que ela não é a dominante, e não foi a primeira leva de imigrantes que recebemos. Tem a travessia do Oceano Pacífico. Existem outras teorias também. Aqueles que atravessaram o Oceano Atlântico de barco, é bem possível, né? Ali pela Grã-Bretanha, Inglaterra, atravessar pelas correntes oceânicas do Mar do Norte e chegar ali na Groenlândia, próximo ao Canadá, onde os esquimós vivem também, é possível, né? Então existem várias teorias. Hoje se acredita nas múltiplas povoações, as múltiplas migrações, sendo as duas principais o Estreito de Bering, a travessia pelo Estreito de Bering e a travessia pelo Oceano Pacífico. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Até a nossa próxima videoaula. Valeu! Olá, turma! Olá, historiadores! Aqui é o professor Daniel Ruas, eu sou professor de História de vocês. Então vamos lá! E hoje vou tratar com vocês de um assunto bem interessante. Os povos que habitavam na América do Sul, né? Povos que habitavam a América do Sul antes da chegada dos europeus aqui. Aquele povo que nós vimos em outra videoaula, que chegou aqui por volta de 20 a 35 mil anos atrás. Vamos começar pelos Incas. Os Incas é o povo que ocupou a região de uma grande cadeia de montanhas que tem na América do Sul, chamada Cordilheira dos Andes, o local onde se desenvolveu essa grande civilização. Ela já era habitada por volta de 4.500 anos antes de Cristo. Porém, os Incas, aquele povo que nós chamamos de Quechua, por causa da língua deles, que é o Quechua, dominavam a região de Cusco desde pelo menos 1000 anos atrás. E se transformaram em um grande império a partir do século XV da nossa era cristã, iniciando um processo de centralização territorial. E os caras fizeram um império enorme. Eles conseguiram construir um império que
se estendia por 4.000 quilômetros, desde a Colômbia até o norte do Chile e da Argentina. Toda essa região da Cordilheira dos Andes. Um império tão grande que o imperador dos Incas o dividiu em 4 partes. A parte do norte, onde ficava Cusco, a capital, né? Hoje no Peru. Né? A parte do leste, a parte do oeste e a parte do sul. Eles chamavam o império deles de o Império das 4 partes, o Império dos 4 cantos. E os povos que eram conquistados por esse império dos Incas, eles eram obrigados a pagar impostos e se interligavam com Cusco, né, que era a capital, por meio de uma rede de estradas. Os Incas construíram mais de 40.000 quilômetros de estradas, ligando todo o seu território. Era praticamente um Império Romano, né? Um Império Romano europeu aqui na América, né? Que o Império Romano também era conhecido pela rede de estradas que eles fizeram, ligando as cidades a Roma, que era a capital. Ok? Galera, inclusive essa rede de estradas e de pontes deixou os europeus muito impressionados. Lembra daquelas pontes de filmes de Indiana Jones que atravessava de um penhasco até o outro, né, nas montanhas? Os caras fizeram isso aqui. Na América do Sul, os caras ligavam uma ponta da cordilheira até outra ponta com aquelas pontes de madeira, né? Uma coisa de louco, parece filme, né? Coisa cinematográfica, deixou os europeus de boca aberta. Eles achavam que eles eram o centro do mundo. Chega, encontra uma civilização aqui, né? No meio de lugar nenhum, na cabeça do europeu, que estava acostumado com as cidades europeias, um povo no meio do mato que faz uma coisa dessa. Deixou os caras impressionados. Os Incas, meus amigos, assim como diversos povos, eram politeístas. E eles acreditavam em vários deuses. Um deus para o sol, um deus para a chuva, um deus para o raio, né? Que não era o Thor, o nosso amigo Thor é um deus nórdico, era Tlaloc, né? Nome difícil, nem Quechua. Tlaloc, o deus da chuva e o deus dos raios. Mas o deus principal deles era Inti, o deus sol. E o imperador Inca era chamado de Sapa Inca, o filho do sol. Ele era venerado como um deus. Se você vê esses povos, né? Esses países que tiveram os Incas como ancestrais, você vai ver o solzinho lá na bandeira deles. Você já deve ter reparado, a bandeira da Argentina tem um sol, a bandeira do Uruguai tem um sol lá, aquele solzinho lá é uma herança, né, dos povos ancestrais que habitavam naquela região. A base da economia desse povo era a agricultura. De que esse povo sobrevivia? Basicamente da agricultura. A alimentação deles à base do milho e da batata. Porém, né, os Incas também produziam grandes quantidades de algodão, de pimenta e também lã de lhama, né? Tem um bichinho, né, o parentinho do camelo, aqui da América, né, se chama lhama, né? Aquele bichinho que consegue subir as montanhas, né? E a lhama, ela tem muito pelo, né, aquele pelo dela. Então a lã da lhama também é usada por eles para fazer as suas vestimentas. E na comercialização, não uma comercialização monetária baseada em dinheiro, mas uma comercialização baseada na troca de produtos, né? A fertilidade da agricultura dos Incas era resultado do uso de uma técnica agrícola, nós conhecemos como curva de nível. Antes a gente chamava de agricultura de terraço. Como eles moravam nas montanhas, eles iam fazendo degraus, eles iam recortando a montanha, fazendo degraus e plantavam ali. Ali eles plantavam os seus alimentos, principalmente o milho e a batata, como a gente viu. Os Incas eram também excelentes matemáticos e arquitetos. Para vocês terem uma ideia, eles construíram pirâmides também, assim como outros povos da América que nós vamos ver, os astecas e os maias. Só que diferente das pirâmides egípcias, que eram túmulos dos faraós, as pirâmides desses caras eram centros religiosos, cerimoniários, mercados e outras coisas mais nesse sentido. E os caras faziam talhado na pedra, pessoal. E muitas vezes blocos de pedra encaixados uns nos outros, sem o uso da argamassa. Enquanto os egípcios usavam uma espécie de cimento, a argamassa, misturado com sangue de animais e de sacrifício de pessoas, os Incas, os maias, os astecas, não. Os caras encaixavam o negócio matematicamente calculado. Eles construíam pontes suspensas sobre os precipícios, como a gente viu, e templos cerimoniais acima de 2.000 metros acima do nível do mar, como é o caso do templo de Machu Picchu,
que fica no Peru. Se você procurar imagens das ruínas de Machu Picchu, você vê que tinha uma pequena vila ali e um grande centro religioso ali, em homenagem ao Deus Sol, ao Deus Inti, né? Onde eles subiam toda essa altura, né, para fazer o seu culto religioso ao seu Deus principal, que era o Sol. Maravilhosas as imagens. Algumas imagens você pega Machu Picchu só com a tela, o céu azul no fundo e tal, no alto da montanha, mas se você vê outras imagens quando as nuvens estão mais baixas, a cidade é tão alta, né, o templo cerimonial é tão alto que as nuvens ficam abaixo do templo e da vila lá de Machu Picchu. Impressionante, né? Os caras construíram bem acima para dizer: estamos perto do céu, estamos perto dos nossos deuses. Então, meus amigos, essa videoaula foi isso. Vimos um dos povos que ocupava a América do Sul, desde a pré-história, os povos incas, né? Os filhos do Sol, o Império do Sol, o grande Império Inca, que se estendia lá da Colômbia até a Argentina, pegando Chile, Bolívia, Paraguai, toda essa região, ali o Peru, né? Toda essa região da costa oeste da América do Sul. Espero que tenha gostado e até a próxima videoaula, historiadores. Olá, turma! Olá, historiadores! Aqui é o professor Daniel Ruas, eu sou professor de História de vocês. Vou tratar com vocês sobre os povos originais do continente americano, da América do Sul. E é um tema muito legal porque são os povos do Brasil, são os povos que habitavam essas terras antes da chegada dos portugueses aqui. Antes dos portugueses alcançarem as terras brasileiras, o nosso território era ocupado por uma infinidade de povos que rompiam as compreensões de mundo do homem europeu. Se você pegar os relatos dos viajantes, aqueles primeiros que chegaram aqui no Brasil em 1500 e pouco, 1530, 1540, eles olham a cultura dos povos indígenas e não entendem direito que povo é esse, de onde esse povo veio, para começo de conversa, porque eles achavam que a Europa era o centro do mundo. E depois, por que esse povo agia dessa forma? Porque se vestia desse jeito, ou melhor, não se vestia, né? Andavam nus, né? Então, esse pessoal ficou assim, abismado, e alguns, inclusive, achavam que tinham chegado no Jardim de Éden, né? Aquele jardim que, segundo o livro dos cristãos e dos judeus, Adão e Eva habitavam, e eles moravam ali. Eles andavam nus, porque não tinham vergonha, e não tinham pecado, e não tinham maldade em seus olhos. Então, eles achavam: chegamos no paraíso, né? Homens e mulheres nus e não têm vergonha. Chegamos no jardim do Éden. Mas, longe de ser um jardim de Éden, de onde é que veio esse povo? Nós vimos em outras videoaulas que o povo migrou das ilhas da Polinésia e da Oceania e chegou na costa da América pelo Oceano Pacífico e foi para o interior do Brasil. Já no final das últimas migrações para o continente americano, havia se desenvolvido diferentes grupos humanos. A atividade dos coletores de frutos e raízes, dos agricultores, e a formação de sociedades bem complexas dotadas de vários centros urbanos. Entre os coletores do Brasil, nós temos os povos dos sambaquis, né? Os sambaquieiros, nós chamamos assim, aqueles que aparecem em diferentes pontos do litoral brasileiro, são povos basicamente do litoral, principalmente em Santa Catarina, Paraná e São Paulo, são encontrados sambaquis, né? Sambaquis são
é o nome que a gente usa para nomear grandes depósitos de detritos ósseos e material orgânico que se formaram próximos a essas comunidades que ocupavam esses grupos humanos, coletores, né, que ocupavam essa região do litoral. Mas além do pessoal de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, você tem no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, a presença de povos sambaqueiros. Nós temos na Bahia, temos no estado do Pará, né, e no estado do Maranhão você acha também ali no Atlântico Norte do Brasil, você acha presença de povos sambaqueiros. Entre esses povos dos sambaquis você tem um em especial, um povo ceramista em especial da ilha de Marajó, que usava essa forma de aterramento, né? Eles colocavam restos de peixes, até de cadáveres humanos, né? Ia enterrando e construíam suas moradias ali por cima, acabava fazendo montanhas de detritos ósseos que a gente chama de sambaquis. Ok. Na porção norte do território do Brasil você acha os povos ceramistas e se destaca a rica cultura da ilha de Marajó. Esses que eu falei dos sambaquis de Marajó. A ilha de Marajó é uma ilha no Oceano Atlântico, né, um arquipélago, na verdade, com várias ilhas, assim, uma ilha maior, do estado do Pará. Fica ali do lado, se você pegar do lado oeste ali, de Belém do Pará, a capital do Pará, você acha a ilha do Marajó. Eles são os principais representantes dos povos ceramistas do Brasil. Eles fabricavam vasos de cerâmica, né, de argila, né, a gente fala cerâmica argila, né, barro, né, urnas funerárias, bacias e outros utensílios, né, além daquelas cestas, né, que a gente conhece que os indígenas brasileiros fabricam. A ilha de Marajó já era habitada 500 a 1.300 anos depois de Cristo. Os povos marajoara foram os dos mais proeminentes representantes do trabalho com artefatos de cerâmica aqui no Brasil. Eles não chegaram a construir um império, mas eles tinham uma sociedade bem organizada, com grupos aristocratas, né, grupos de pessoas mais ricas, né, uma classe de artesãos, guerreiros e uma classe mais pobre ali. Né. Um grupo social mais pobre, uma classe não, um grupo social mais pobre ali. Tinha uma hierarquia bem feita, poderia ter formado um império. Por que não se formou um império? Não se sabe, simplesmente eles, assim como os indígenas dos Estados Unidos, não formaram império porque não quiseram. Mas você tem um povo expansionista no Brasil, que são os tupis e os guaranis. Tupis e guaranis moravam na região onde hoje é o Mato Grosso, né, que é aquela região ali no sul da floresta amazônica, ali parte do Amazonas também ali, naquela região de Rondônia também. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma aliança militar. Tupis e guaranis formaram um único povo e formou uma grande nação, Tupi-Guarani. Eles estavam presentes em várias porções do território do país. Começaram ali no centro e no norte do Brasil e começaram a descer para o litoral, ocuparam a região do litoral, saíram fazendo guerra, né? Era o povo guerreiro, saíram fazendo guerra entre os povos do litoral e conquistaram a parte ali, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, e foram subindo ali até quase chegar no Rio Grande do Norte. Então toda uma região no Brasil foi ocupada pelos tupis guaranis. Eles formavam aldeias que chegavam a 500 e 800 habitantes, pessoal. Por aldeia, gente pra caramba. E havia muitos povos que eram submissos aos tupis guaranis. Quando os portugueses chegaram aqui na América, que viram a influência dos tupis, eles fizeram amizades com os tupis. E aí, por isso, chegou-se aos nossos ouvidos que no Brasil só havia a tribo dos tupis quando os portugueses chegaram. Eram os tupis que eram os amigos dos portugueses. E os povos inimigos dos portugueses, os portugueses chamaram de tapuias. Então, genericamente, você tinha tupis e tapuias, amigos e inimigos, para os portugueses. Mas nessa aula, nós vamos ver que não eram só tupis, guaranis, que não eram só tapuias, não. Era uma diversidade de povos. Os povos brasileiros eram tantos, eram mais de 3.500 povos, falavam quase 5.000 línguas diferentes. E é preciso falar deles, classificando esses grupos nos troncos linguísticos que eles falavam. Você tinha, além do Tupi-Guarani, os Chavantes, os da nação G, de língua G, né, e os Aruacs. E aí, dentro desses povos, você tem muitos povos. Você tem, entre os tupis, você tem os pataxós, você tem os chacriabás,
né, aqui de Minas Gerais, né, você tem os monjolos, né, dentro dos tupis, você tem dentro de outros povos, você tem de outras línguas, né, você tem os caingangue lá no sul, né, no Rio Grande do Sul, você tem povos krenaques, você tem povos cariris, você tem povos tupinambás, né? Tá dentro dos tupis, aliás, né? Você tem povos pancararus, você tem os Yanomamis, né? Na grande parte, lá no alto, na parte de cima do estado do Amazonas hoje, fazendo fronteira ali com Venezuela e outros países ali em cima, né? Você tem os panhos, né? Os panhos ali na região do Acre, fazendo fronteira ali com a Bolívia, você tem o povo panho, né? Eles estão ali, naquela fronteira. Binacionalidade para eles, aí gera alguns problemas, alguns conflitos, porque do lado brasileiro eles podem ter a defesa das suas terras, do lado da Bolívia nem tanto. Ou vice-versa, do lado da Bolívia eles podem ter a defesa das suas terras originais e do lado do Brasil nem tanto, né? Depende da situação do país no momento em que esse povo está vivendo. Mas você tem diversos povos, muitos povos. Você tem os aimorés, lembra dos aimorés? Lembra daquela marca famosa de bolacha, né? Aimoré, né? Que tem um índiozinho desenhado. E curiosamente, né, a gente come esse tipo de biscoito, esse tipo de bolacha, né? Só que os aimorés eram povos canibais, eles devoravam pessoas, né, nos seus rituais religiosos. Assim como os tupinambás também eram povos canibais, né? Mas, no geral, esse povo não se alimentava de gente, não precisa ficar preocupado, né? Eram só rituais religiosos. Eles acreditavam que, se alimentando de um guerreiro forte, a tribo toda ia receber a força espiritual desse guerreiro. Então, a antropofagia, que era o canibalismo, é um ritual religioso. Então, do que esse povo vivia? Esse povo praticava a agricultura, a plantação de batata doce, de milho, de pacova, que é uma frutinha parecendo assim, a cagaita, né? Aquela frutinha, né? Parece uma cagaitazinha, só que mais escurinha. Pacova, né? Tem o abacaxi, tem a mandioca e outras coisas. A mandioca e alguns tubérculos, né? Outros tubérculos como a batata e o inhame faziam parte da base da alimentação desse povo, né? Da maioria dessas tribos que habitavam a região do nosso imenso Brasil. Então, meus amigos, nessa aula de hoje, historiadores, nós vimos que o Brasil não era só Tupi e Guarani, né? Não é só Pirapora, né? Piraporé, peixe na rede, né? Mas existem várias outras línguas, né? A nação G, a nação Aruaque, os Cariris e vários outros povos de outras línguas que habitavam a nossa região. Quando os europeus chegaram, eles fizeram amizade com um grande povo que eram os tupis guaranis, e por isso as nossas cidades e muito da nossa língua portuguesa tem palavras em tupi-guarani, né? Mas existiam outros povos, existem outros povos, outras nações indígenas, um povo que continua crescendo, né? Apesar de ter sido reduzido muito, né, com o tempo de colonização, mas continua em crescimento e, ao contrário da mentalidade geral, do senso comum, esse povo não está desaparecendo, esse povo está crescendo. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. E até a próxima videoaula, historiadores.